Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes. Venho trazendo mais um conteúdo, sobre o São Paulo Fashion Week, esse evento de moda que andou chamando a atenção do mundo inteiro. E vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o Mercado Livre. E o que acontece nesse desfile do Mercado Livre? Eu gostei muito do conceito do Mercado Livre, porque o Mercado Livre ele trouxe aquela coisa de vintage, né? Ele focou muito no vintage quando ele trouxe esse desfile. E ele focou muito na década de 70, 80, 90 e 2000, que foram épocas que assim chamaram muita atenção no mundo da moda, né? No mundo corporativo. E principalmente de mulheres, né? Como Madonna. Madonna, essa época é uma época de ouro, né? E o que eu falo quando eu trago Madonna nesse quesito do Mercado Livre, né? Porque Madonna, querendo ou não, ela sempre está muito presente no mundo da moda, né? Quando a gente vê Madonna, a gente sempre se inspira, né? Ela traz uma questão vintage muito presente no mundo da moda. E a Madonna, o que acontece? Eu não sei se foi o desfile do Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana sempre gosta de homenagear a Madonna, né? E querendo ou não, se não foi desse ano, foi do ano passado, se eu não me engano, que eles fizeram uma homenagem, né? Eu não sei qual foi a marca que fizeram uma homenagem à Madonna. Pra gente, isso é só pra vocês terem um aprofundamento quando a gente fala de moda. Quando a gente fala de coisa vintage, né? A primeira referência que a gente tem é a Madonna, mas a gente tem que entender que moda nunca sai de moda, né? Moda é uma coisa que tá sempre presente, a gente sempre vai lá atrás buscar referências e trazer pro hoje. E o que acontece? Esse desfile do Mercado Livre focou muito em meias calças, né? A gente viu meias calças assim, a rodo, a gente viu várias combinações de meia calças, isso é muito interessante. Meia calça com escarpão, meia calças com sandália, meia calça com saia, meia calça com bermuda, meia calça com short. E eu gostei muito desse conceito, sabe? Da meia calça presente e viva nesse desfile do Mercado Livre. Porque, querendo ou não, essas coisas de vintages, elas são presentes, né? Inclusive, foi esse desfile mesmo desse ano, teve muito presença da meia calça, né? A meia calça, ela sempre está presente, inclusive utilizada com lingeries, que é uma peça, ficou uma peça delicada, uma peça linda e assim, uma peça bem vista, né? E o Mercado Livre, por mais que ele tenha falado dessa questão vintage, é uma coisa muito em alta, uma coisa muito marcante. E o uso da meia calça, eu achei muito incrível, né? Eles terem ressaltado, né, essa questão da meia calça. E depois dessa questão da meia calça, né, ter surgido, a gente vem com, se eu não me engano, o Helder Silveiro. O Helder Silveiro, ele trouxe uma questão de balé muito presente, né, nesse desfile do São Paulo Fashion Week. Por quê? O Helder Silveira, ele focou muito na questão do balé, né? Ele trouxe o balé como uma representação no seu modo de se expressar, no seu modo de mostrar a sua arte, né? Nesse São Paulo Fashion Week de número 60. E foi incrível o desfile, porque quando ele utilizou a questão do nude, né? Vocês perdoem o barulho externo, mas enfim, quando ele utilizou a questão do nude, né, para se expressar, ele utilizou também muitos calças balonetes também, que eu achei muito incrível, né? Mas foram, assim, controlados, né? Foram calças, assim, flutuantes bem controladas. Eu achei muito interessante quando ele entrou nesse quesito. E ele utilizou também as sapatilhas de uma forma, assim, com muita... Eu gostei muito quando ele trouxe as sapatilhas como um complemento, né? Porque, querendo ou não, parece até loucura, mas olha só, a gente tem o Mercado Livre que trouxe as questões da meia calça, né? Numa coisa bem vintage. Mas a gente também tem as questões também do Helder Silveiro trazendo o balé, né? O nude também utilizando meias calças, ou seja, meia calça é um acessório assim muito... E olha que ele nem tocou no vintage, né? Para falar das meias calças. Meias calças é uma questão que está assim muito presente hoje, né? Então assim, querendo ou não, moda nunca sai de moda, né? Tem uma frase que uma amiga minha diz que moda nunca sai de moda. E realmente não sai. Enfim... Aí ele utilizou o uso das meias calças, né? Utilizou também a sapatilha também, né? Como uma composição a mais, né? No look. Lembrando que os acessórios, eles são muito importantes, eles complementam muito no look. Eu acho isso bem bacana. O que acontece? A gente tem o Gustavo Silvestre. E o Gustavo Silvestre, quando ele apareceu muito nesse São Paulo Fashion Week, ele trouxe a questão da sandália também muito presente. Quando eu vi os desfiles dele, por mais que ele tenha focado em roupas de festa, né, que eu achei muito legal, o uso do paetê, o uso do dourado também, né, roupas de festa com bastante brilho, né. O que eu mais foquei no desfile dele foi o uso das sandálias, né.
O Gustavo Silvestre, ele trouxe o uso das sandálias com uma presença muito marcante nas roupas. Eu achei isso muito interessante quando eu vi o desfile do Gustavo. Porque, querendo ou não, o complemento, se bobear, ele aparece até mais que a roupa, né? Isso o maior exemplo que a gente tem disso, querendo ou não, são os desfiles de Paris, né? Porque tem hora que a gente para de prestar atenção na roupa e foca nas bolsas, né? Bolsas de luxo caro, como Louis Vuitton, Chanel. E a gente para de focar nas roupas, né? Pra gente entender como o uso dos acessórios são muito importantes no complemento, né, do look. E, querendo ou não, eu gostei muito do desfile do Gustavo Silvestre, porque trouxe essa questão dos acessórios bem presentes, bem marcantes no desfile, né? Por mais que as roupas, né, teve os vestidos de paetê, teve um caimento fantástico nas roupas das modelos, mas, querendo ou não, a sandália, ela também traz um complemento muito fenomenal, né? Quando a gente vê as modelos com as sandálias, assim, foi deslumbrante, né? Foi um desfile bem, assim, deslumbrante. Eu gostei muito do desfile dele. E, para fechar, a gente tem a Patrícia Vieira. E o que acontece? A Patrícia Vieira, ela trouxe um quesito de mulher moderna, né? Eu senti, né, quando eu vi, e eu dou minha nota também, né? Que quando a gente trabalha com moda, a gente também tem que dar a nossa nota ali. E o que acontece? Eu senti que ela trouxe uma questão de mulher moderna muito presente, né? Mas uma mulher moderna voltada às boutiques, né? Boutiques de luxo, né? Principalmente as do Brasil, né? Por que eu falo do Brasil? Porque quando a gente trata de boutiques de Paris, né? Que eu estava até entrando numa discussão em relação a isso com uma pessoa, com um amigo meu. As boutiques de Paris, elas, assim, quando elas trazem os quesitos de roupas, né? Geralmente elas gostam muito de saias bem lápis mesmo, né? Saias lápis, vestidos lápis, elas gostam de coisas assim, bem lápis, né? E também elas não gostam muito de vestidos longos também, sabe? E geralmente mulheres de Paris, né? A maioria, a massa das mulheres de Paris, né? A gente vai escolher um pouco a elite, elas gostam de vestidos um pouco mais curtos, né? E isso a gente está estudando isso, a gente vê muito isso. E vamos lá, a Patrícia Vieira, ela trouxe uma mulher moderna de Paris, né? Eu senti uma coisa muito... Foi paulista, eu senti uma mulher paulista nos desfiles da Patrícia Vieira. Muita cor, muito brilho, sabe? Cortes fenomenais. Eu senti muito uma coisa de boutique, né? E eu senti muito, eu queria até falar sobre essa questão de mulher moderna, porque, querendo ou não, a gente tem a Angela Brito, né? O desfile da Angela Brito teve cortes. A Angela Brito, quando ela apareceu nesse desfile do São Paulo Fashion Week, ela usou muito cortes como preto, branco, vermelho, e foram cortes precisos e fenomenais, né? Eu gostei muito dos desfiles dela. E o que acontece nesse desfile da Patrícia Vieira? Quando ela apareceu, né, nesse desfile, quando ela apareceu, né, quando ela deu o seu parecer, né, o que acontece? Eu senti muito uma pegada de mulher moderna, mas voltada à boutique, né? A gente tem a Angela Brito, que traz aquela questão da mulher moderna voltada a boutiques, né? Que uma mulher moderna... Angela Brito voltada a uma mulher moderna Gente, eu tô tendo interferência, se vocês... Uma mulher moderna voltada a um quesito de moda, né? Uma mulher moderna voltada ao quesito de trabalho. Uma mulher moderna voltada ao quesito de... Uma mulher moderna voltada ao quesito de... Eu sinto muito uma pegada de uma mulher moderna voltada ao quesito mais Estados Unidos, né? Aquela mulher do primeiro mundo, né? Que a gente sempre vai ter uma mulher do primeiro mundo. E o que acontece? A Patrícia Vieira, ela trouxe uma questão da mulher moderna, só que voltada a um quesito um pouco mais festivo, né? Aquela mulher moderna que vai para cinema, aquela moderna que passeia com os filhos no parque, aquela mulher moderna que enfim... Ela traz esse quesito muito presente, muito vivo, né? Nesse desfile do São Paulo Fashion Week. Foi lindo o desfile da Patrícia Vieira, gente. Maravilhoso. Eu aconselho vocês a verem, né, os desfiles do São Paulo Fashion Week, esse de número 60. Tem muito a agregar para nós que está estudando moda, né? Enfim. E para vocês também, né? Porque o Brasil, eu sempre falo, quando eu inicio os vídeos, que o Brasil, ele é a porta do mundo, né? Ele é onde o Brasil, ele é expressão do mundo hoje em dia, né? Isso é muito importante. Enfim, se inscreva no canal para mais conteúdos e